Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Senhor, que a tua palavra, ó Pai, seja penetrante, profunda, que a tua palavra possa nos levar a refletir, ó Deus, a nossa vida, a nossa comunhão contigo, faça-nos pensar, ó Pai, refletir e talvez até mesmo nos arguir quanto à nossa relação contigo, porque, Senhor, é tudo o que importa, é o que temos de mais importante, ó Pai, é a nossa relação contigo. Sem ela, Senhor, se ela não for boa, se ela não for justa, se ela não for correta, se ela não for, ó Pai, aprovada por Ti, Senhor, nós estaremos correndo sérios riscos, perigos, estaremos, ó Pai, à mercê de ser tragado pelo inimigo das nossas almas. Então, que a Tua palavra nessa noite venha ao nosso encontro, venha fortalecer a nossa fé, venha consolidar a nossa fé, venha firmar os nossos pés, venha abrir a nossa mente, ó Pai, forjar, Senhor, a nossa fé e esperança em Ti. Por isso nós te oramos, por isso nos colocamos em Tuas mãos, que a Tua palavra, Senhor, possa nos falar, e mais ninguém, a Tua palavra possa nos falar. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11. E eu não vou ler todo o texto, porque na verdade eu gostaria de caminhar até o capítulo 12. Mas na verdade o texto, sabe aqueles textos bíblicos que são bem repetitivos, né? Então, por isso que eu não vou ler, mas eu quero caminhar com vocês. Esse texto eu ia compartilhá-lo na semana passada, na segunda-feira, quando eu passei muito mal, e eu já estava com o texto assim, com todos os textos já redigidos, e eu não conseguia mais ler o texto, eu não conseguia mais caminhar no texto, eu não estava nada bem, mas enfim, é porque era para vocês, né? Era para nós hoje, né? E ponto final, né? Era para nós hoje. Antes da leitura, deixe-me fazer algumas considerações, porque esse texto vai falar de Salomão, de Davi, vai falar de Roboão, vai falar de Jeroboão, mas eu não quero ser longo, se for falar de todos esses personagens, eu vou ficar aqui até muito tarde, mas o texto fala de todos esses homens, de uma forma assim, muito ligada, mas a essência desse texto é Salomão. Então, deixe-me falar para vocês, vamos relembrar um pouquinho algumas coisas. Salomão, filho de Davi, que teve algumas honras muito especiais. Uma delas, construir o templo, que era o grande sonho do seu pai. Não é verdade? Vocês não sabem disso? Ele teve outra coisa, eu chamaria de uma deferência da parte de Deus para ele. Uma singularidade da parte de Deus para ele. Quando Deus fala com ele e diz para ele: o que queres? Lembram disso? O que queres? Não dá nem para a gente ficar pensando aqui o que a gente pediria, porque a gente está arriscado a gente andar por caminhos extremamente tortuosos e talvez até se perder da graça, né? Mas aquele homem, ele diz a Deus: eu quero sabedoria e discernimento para dirigir o teu povo, para guiar o teu povo. Deus olha para isso. Ele não pediu riqueza, acho que eu pediria. Ele não pediu vida longa, eu acho que eu pediria. Ele pede: eu quero sabedoria e discernimento para cuidar do povo. Como isso, ele estava reconhecendo a dificuldade da missão e talvez até mesmo que ele era incapaz de desempenhar aquela missão. O que ele recebe da parte de Deus, meus irmãos?
sabedoria tal que nunca houve igual, nem antes e nem depois. Coisa tremenda, né, gente? Que homem, que graça, que bênção, meu Deus. Eu ainda vou dizer uma outra coisa para vocês, Davi entrega o reino unido nas mãos dele, né? Davi entrega um reino que já tinha passado pelas guerras, vencido inimigos e se tornado um reino respeitado. E esse homem assume o reino e faz o reino progredir, faz o reino crescer, se torna, eu diria em minhas palavras, a Bíblia não fala assim, um expoente para aquela época, para aqueles tempos. Ao ponto, meus irmãos, dos outros reinos quererem de todas as formas manter algum tipo de relacionamento, algum tipo de relação com eles. Que fosse pacífica, que fosse vantajosa, economicamente falando. Sim, era assim. E esse era o grande Salomão. Deus disse uma coisa para ele: já que você não me pediu riqueza e nem glória, eu vou te dar tudo isso. Tremendo, né, meus irmãos? Às vezes a gente não para pensar que Deus sabe o que de fato precisamos, e até quando não pedimos, Ele nos dá. O que Deus faz e que a gente às vezes esquece, que Ele está sempre olhando, é para o nosso coração. É isso que às vezes a gente esquece. Bem, seguindo, porque não quero ir muito longe no tempo, né? Eu estou aqui olhando para o relógio, já são 8 horas, etc. e tal. Mas é importante essa fala, essa introdução, porque eu fiz algumas observações que têm todo significado também, quando eu falei sobre os reinos e etc. e tal, a sua volta. O que Salomão faz ao longo da sua jornada? Vamos lá, capítulo 11 de 1 Reis. É triste que nós vamos começar a ler agora, depois de tudo isso que nós falamos desse homem, desse grande homem. Amém, meus irmãos? 1 Reis 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres, o que, meus irmãos? Estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Olha, isso está em em Êxodo capítulo 34, verso 16, Deuteronômio 7, versos 3 e 4. Essa advertência de Deus, que se repete por dezenas de vezes ao longo desses capítulos que antecedem. Deus dizendo, Deus advertindo. Em alguns momentos, meus irmãos, até muitas das vezes, algumas pessoas se escandalizam quando veem o rigor com que Deus tratou o seu próprio povo, quando se contaminou com povos, mulheres em especial, estrangeiras. Então você me diz assim, mas e os homens? Não, gente, era outro tempo. Sim, com certeza também as mulheres, também aconteceu, sem sombra de dúvida. Aqui o registro, né, vocês sabem muito bem da cultura hebraica, né? Mas, então ele sabia. E olha,
olha a preocupação de Deus, olha a preocupação de Deus quando faz a advertência. Verso 2, a segunda parte: nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Nós nem vamos hoje discutir aqui as 700 mulheres, as 300 concubinas, não vou nem discutir isso. Isso seria um bom tema para a gente discutir, e eu me proponho a discutir com vocês, conversar com vocês sobre essa questão, porque a gente fica muitas das vezes perguntando, mas sobre essa poligamia e tudo mais. Eu até me proponho a conversar para vocês e mostrar para vocês que isto nunca foi, em momento algum da história, nem mesmo orientação de Deus. Em momento algum, uma aquiescência no coração de Deus. Podem ter certeza disso. Sabe quando Deus fala lá do divórcio, o termo que a gente ouve? Pela dureza do vosso coração. Bem, meus irmãos, olha onde nós estamos agora. Aquele homem que recebeu tudo isso de forma tão graciosa, grandiosa, maravilhosa das mãos de Deus, deixou que algo tão terrível acontecesse com ele. E deixa eu me adiantar para vocês, e com seu reino. Eu tenho falado muito para a nossa liderança, sobretudo quando eu ministro para eles, da importância e da responsabilidade que nós temos enquanto liderança, porque o nosso povo pode sofrer pela nossa infidelidade. Eu não tenho falado muito sobre isso com vocês? Tenho falado muito sobre isso. Meus irmãos, vamos lá. O texto diz que, verso 4, só para a gente caminhar rápido, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. O coração de Davi se corrompeu. As suas mulheres levaram o seu coração a se... Eu estou falando de quem? Misericórdia. Vai, corrija, gente, pelo amor de Deus. Tá. Mantenham-se aí atentos, por favor. O coração se corrompeu. E apesar de, olha só, meus irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa que é assim que eu entendo, e eu não tenho a menor dúvida disso. Apesar do texto dizer que seria porque ele já estava mais velho, o coração estava mole, não tem nada a ver. Nós estamos falando de 1000 mulheres, nós estamos falando de algo que aconteceu ao longo da sua história. E olha, meus irmãos, a coisa foi ficando cada vez pior. Verso 6 diz assim, porque os anteriores aqui falam sobre os deuses, dessas mulheres. Verso 6 diz assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Isso é muito sério, meus irmãos. Olha o verso 7, olha a escalada, meus irmãos. Olha como é que, sabe aquela coisa que a gente sempre diz, que um pecado chama outro, um abismo chama outro? Olha o verso 7, nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, qualquer coisa assim, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Sabe o que me chama a atenção aqui, meus irmãos?
não só a edificação de um templo para os deuses pagãos dentro do território, mas ele fez questão de colocar em um monte de frente para Jerusalém. Talvez ele não tenha pensado o tamanho dessa afronta, talvez ele não tenha pensado o quanto isso era agressivo e ofensivo para o Senhor. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente vai se desligando dos princípios, mandamentos do Senhor, e às vezes a gente começa, sem perceber, não só desagradar ao Senhor, mas ofender ao Senhor, afrontar o Senhor. Ele não simplesmente disse assim: olha, eu vou dar para vocês uma terra lá, não sei aonde, para você então ter os seus deuses. Não, ele vai para o monte de frente para Jerusalém. Ele vai para um lugar de destaque, ele procura um lugar de destaque, um lugar alto, porque essa é a referência do monte, um lugar alto, um lugar de destaque, de evidência, e lá ele planta os deuses estranhos, que ele autorizou vir das outras nações. Que coisa difícil da gente entender, depois da introdução que eu fiz com vocês. Depois da gente pensar de quem era esse homem, quem foi esse homem, o que das mãos de Deus ele recebeu, o lugar que Deus o colocou, os privilégios que Deus deu a esse homem. Meus irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo sacrificar Salomão, eu estou aqui querendo chamar a atenção de vocês quanto ao perigo do sucesso, ao perigo de algo que nos parece estar extremamente sob controle, e assim estava, o reino. Eis o perigo, é quando nós corremos riscos, é quando nós ficamos, à vontade, não ficamos atentos, porque quando nós estamos, por exemplo, se você vai para o Rio, né? Vamos para o Rio, lá no Rio de Janeiro, qualquer lugar do Rio, você vai andar na rua, e se alguém andar atrás, você vai olhar para trás, você vai ficar ligado. A gente que dirige, né? Você dirige, aí você olha no retrovisor, vem uma moto com 2 caras, você já, opa, eu acelero, porque em alta velocidade, quero ver se ele vai me parar. Aí passa... É um trabalhador que vai embora, que nem está olhando para você. Porque você está em território perigoso, você está atento, você olhando para cá, olhando para lá. Se um carro vai na tua frente e começa a andar devagar, você já só por que ele está devagar? O que é isso? É ou não é? Salomão estava no palácio dele, o reino dele em paz. Estava tudo certo, pois é este o momento em que também corremos riscos. Quando você acha, escute o que eu estou te falando, hein? Escute isso agora. Quando você acha que você está fazendo a vontade de Deus porque está tudo dando certo na sua vida, cuidado, nem sempre é assim. Está tudo dando certo, Deus está me abençoando para caramba, está tudo, deu isso, conquistei aquilo. Era Salomão, tudo certo, reino em paz, sabe, prosperidade a 1000, tem nada a ver, aí se apaixonou aqui, se apaixonou ali, essa é bonita. Muitos desses casamentos foi por interesse, por isso que eu falei inicialmente, por interesses comerciais, por interesses outros. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Qual a tua motivação? Por que você está fazendo isso, você está fazendo aquilo? Nunca esqueça que os seus motivos não serão levados em conta pelo Senhor no dia do juízo. Ouviram isso? Você não vai poder acusar ninguém, não, mas o pastor falou. Eu já falei que pelo que eu falo, eu vou responder. Mas pelos que vocês entendem,
pelos recortes que vocês fazem, né? Porque, né? Pelos recortes que vocês fazem, aí é você com Deus. Meus irmãos, mas olha só, eu vou continuar essa história. Deus, eu estou olhando aqui, deixa eu olhar um pouquinho nos meus bolsos aqui, só para eu caminhar um pouquinho melhor com vocês. A partir do verso 9, o registro bíblico é sobre a ira de Deus contra Salomão. A ira de Deus se acende contra Salomão. Olha o verso 9 o que diz. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Avisado ele estava. Deus se indignou contra Salomão, porque ele se desviou, porque o seu coração se desviou do Senhor. Meus irmãos, Salomão perdeu alguns sentidos, apesar de toda a sua sabedoria. Ele perdeu alguns sentidos de valores. Ele continuava sendo um homem extremamente inteligente, mas ele perdeu alguns valores, talvez de justiça, alguns valores importantes. Eu vou ler agora a partir do verso 11. Por isso, quer dizer, por tudo isso, né? Disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Isso é extremamente grave. Isso é uma punição grave. Eu vou tirar o reino. Com um agravante, vou te dar a um servo. Vou dar a um servo. Meu Deus. Mas olha o verso 12, meus irmãos. Olha o verso 12. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Sabe, meus irmãos, o amor e a fidelidade, a honra de Deus é algo que está além do nosso entendimento. Deus está dizendo para Salomão: eu estou por aqui com você. Eu vou tirar o teu reino, vou dividir o teu reino, eu vou entregar a um servo teu, mas não vou fazer agora não. Sabe por quê? Por amor a Davi. Davi ainda era vivo nesse tempo. Por amor a Davi. Tem uma outra coisa que também por amor a Davi. Novamente ele repete essa frase, olha só, verso 13: todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. O que você está vendo aqui? Eu coloquei lá no meu esboço assim: o nosso Deus não quebra promessas. O nosso Deus não deixa de cumprir promessas. E tinha uma promessa sobre Davi. Tinha uma promessa sobre Davi, de que no seu trono nunca se assentaria outro descendente que não dele. Lembram disso? Até hoje, meus irmãos, hoje, 2025, nunca se assentou no trono de Davi homem algum, senão da sua descendência. Deus disse para Salomão: eu vou entregar o teu reino na mão de um servo. Mas ele logo corrige: mas lembre-se, eu vou preservar parte desse reino, para poder honrar meu servo amado Davi,
a quem eu prometi. E Jerusalém ficou com um dos filhos de Salomão. Vocês sabem que o que aconteceu? O reino se dividiu. E olha, essa divisão parece assim louca, mas não, era a punição de Deus. São 12 tribos. 10 tribos ficaram com Jeroboão, um dos servos de Davi. Eu vou depois tentar, se o tempo deixar, vou contar um pouquinho da história para vocês. Acredito que vai dar tempo, sim. E apenas 2 tribos, a tribo de Judá, olha, não foi uma tribo qualquer, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficou com Roboão, um dos filhos de Davi. Aonde? Onde se estabeleceu esse reino? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Por amor ao meu servo Davi. Escute. Escute. A nossa fidelidade. Aquele Deus que cumpre promessas pode nos fazer descansar. Você pode descansar. Você pode ter certeza de que todas as promessas dele vão se cumprir na sua vida. Agora, se nos deixamos levar, talvez pelo sucesso da vida, pelos contornos maravilhosos da vida, e achamos que é Deus, e esquecemos de fundamentos, de estatutos, se nos desapegamos dele, se o nosso coração já não é mais apaixonado por ele, aí, meus irmãos, ele não vai estar quebrando promessa nenhuma para você. Você que vai estar quebrando a aliança com ele. Entenderam a diferença? A diferença é essa. Se nós quebramos a nossa parte da aliança, vai tudo de água abaixo. Meus irmãos, eu vou contar agora uma outra história, ainda ligado a Salomão e o povo. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui onde é que está. Puxa vida. Eu vou pular um pouquinho e depois eu volto, porque eu quero mostrar para vocês, talvez para vocês ficar ligado, tá? Ainda no capítulo 11, verso 29. Vai lá no verso 29. Eu faço questão de ler o texto para ficar bem registrado. Eu aconselho que vocês depois cheguem em casa e leiam todos esses 2 capítulos, 11 e 12, assim, com bastante calma, fazendo assim igual eu fiz assim, ó, grifando para você não esquecer. Eu vou ler agora o verso 29, eu dei um pulinho, depois eu vou voltar. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido, quer dizer, o profeta, tá? Tinha se vestido de uma capa nova, estava sós os 2 no campo. Quem? O profeta e Jeroboão. Jeroboão, lembra que eu falei? É o servo de Salomão. Isaías pegou a sua capa, Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém, ele terá uma tribo, por amor. Isso vai se repetir um montão de vezes, gente. Meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi,
todas as tribos de Israel. E aí depois ele vai explicar na sequência, porque Salomão me deixou e se encurvou, aí etc, etc, etc e tal. Sabe, meus irmãos, Deus ainda fez questão de mandar um profeta para preparar aquele homem simples. Deus ainda fez questão de mandar um profeta para que não fosse simplesmente um relato, mas uma profecia se cumprindo. Os profetas faziam muito isso. Ele rasgou as suas vestes. O texto não diz o quanto esse profeta tinha ouvido de Deus, como tinha ouvido, porque até aqui, meus irmãos, tudo que eu li para vocês era Deus falando com Salomão. E aqui aparece um profeta, me desculpe essa expressão popular que eu não gosto, né? Do nada, que nunca é do nada, muito menos quando se refere a Deus, né? Mas aparece esse profeta no meio lá do campo, se encontra com exatamente Jeroboão, e ele rasga suas vestes. Era uma veste nova, não era uma veste qualquer. Não era uma atitude porque estava com medo e era de humilhação, não, era ato profético. Ele rasga em 12 partes, pega 10, entrega na mão dele, diz assim: olha, Deus mandou te dizer, está te entregando 10 tribos de Israel, mas 2 ele vai preservar, por amor do meu servo Davi. Meu Deus, isso é lindo, isso é lindo, por amor ao meu servo Davi, é disso que eu estou falando. Não há nada melhor nesse mundo, não há nada mais importante nesse mundo do que ser amado pelo Senhor. Ser amado. Por que eu não digo amar ao Senhor? Mas eu digo amar, ser amado por Ele. Vou voltar um pouquinho, ainda aí no capítulo 11, meus irmãos. Verso 14, no minha tem um título assim, ó: Deus suscita adversários contra Salomão. A ira de Deus era tamanha e ele resolveu suscitar inimigos contra Salomão. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha, está gravando, mas eu vou fazer, porque não é brincadeirinha, é sério. Aliás, eu vou fazer essa abordagem, mas não quero que vocês achem que é brincadeirinha, porque não é brincadeirinha. Porque, verso 14, dá uma olhada aí, olha o nome do primeiro inimigo que Deus levantou contra Salomão. Não é piada. Não é piada, está escrito aí. Se tem outra pronúncia, não é problema meu. E o texto diz que ele odiava Israel. Pode rir, porque é só Jesus na causa, né, gente? Eu não vou então tratar desse cara não, só para vocês saberem de quem se trata. Ele foge para o Egito, fica lá escondido com medo de Salomão, porque Salomão sabia, né? Salomão tomou conhecimento, e quando ele descobre que Salomão já é morto, né? Aliás, quando ele descobre que Davi já descansou, verso 21, tendo, pois, Haddad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais, e que Joabe, o comandante, né, do exército, era morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Ele queria voltar para lá, mas tudo bem. No caminho, na sequência do texto, vocês vão ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ele vai se unir a Zobá, um rei de uma terra, que se levanta, e depois o rei de Rezon, né, se une com... olha só como diz o texto, gente. Estou falando de Rezon, um rei que se levantou contra Israel, né? Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Olha, escute isso.
fez-lhe mal como Hadade, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Sim, meus irmãos, nós não podemos como evitar ser odiados pelos inimigos do Senhor. Isso não tem como. Nós vamos ser odiados. Mas é a nossa fidelidade a Deus que vai nos proteger. Não é a nossa força, mas a nossa fidelidade a Deus. Esse indivíduo não teve coragem de se levantar, porque Davi ainda era vivo. Não teve coragem de se levantar, porque Joabe, o comandante de Davi, era vivo. E se vocês lerem o texto antes, ele saiu fugido do Egito porque Joabe tinha destruído todos os moradores lá de, acho que se não me engano, de Edom. E ele conseguiu fugir lá para o Egito. Nossos inimigos não terão coragem de se levantar contra nós, por sermos amados do Senhor. E ai deles se levantarem. E ai deles se levantarem. Escutem isso, é verdade. Ai dos seus inimigos que se levantarem contra ti. Porque nós somos amados do Senhor. É Ele quem nos guarda. A música que a gente cantou, né, diz que Ele, Ele cuida, Ele protege, Ele até leva para o jardim. Não é isso? Somos nós. Não enquanto Salomão, mas enquanto Davi. Porque a nossa relação com Deus faz toda a diferença nesse mundo, para enfrentarmos esse mundo. Deixa eu só caminhar um pouquinho agora, senão a gente vai ficar toda a vida aqui. Eu já li o verso 33. Eu vou dar um pulinho, então, deixa eu só, então, vamos ao capítulo 12. Vamos ao capítulo 12, só para vocês entenderem também mais uma coisa sobre Salomão. Mais uma coisa importante sobre Salomão, diante desse contexto de revolta e ira de Deus contra ele. O texto vai nos dizer no capítulo 12 que, ao morrer Salomão, o povo estava sendo, durante o governo de Salomão, estava sendo oprimido por tributos altos, por um jugo pesado, e o povo já não suportava mais. Ou seja, esse grande homem de Deus, de sabedoria, esse homem rico como ninguém, sábio como ninguém, ele estava usando uma mão pesada sobre o povo, ao ponto do povo se dirigir ao filho de Salomão, para pedir que ele usasse de benevolência. E eu estou caminhando até esse momento porque eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então vamos lá. Eu vou ler o capítulo 12 então. Verso 4, então diz assim: olha, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Preste atenção, gente. Tomou o rei Roboão, esse é o filho de Salomão, que está reinando nesse momento ainda sobre todas as tribos. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Porque o povo estava pedindo o quê? Misericórdia. O jugo está pesado, nós não estamos aguentando. Verso 7, eles responderam, os idosos responderam, os anciãos responderam: se hoje te tornares servo deste povo,
e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles te serão teus servos para sempre. O conselho foi: Roboão, usa de benevolência com o povo. Roboão, seja bom com o povo. Use de palavras boas com o povo. Serve o povo. Lembra de Salomão quando esteve lá diante do Senhor? Pedia sabedoria para reinar com equidade, etc e tal. Roboão, serve o povo. Cuida do povo. Seja brando com o povo, e o povo vai ser grato e vai te servir a vida inteira. Aí eu vou continuar a leitura. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e o serviam. Ele ignora os anciãos, vai procurar os jovens que com ele viveu. Então, meus irmãos, jovens que viveram em um tempo, me desculpe de dizer isso, não sei se eu tenho autoridade para dizer, mas de desordem, de abusos, de opressão. Ele foi se consultar com os jovens que viveram aquela época, digamos então, aquele fim de reinado de Salomão. Também não posso dizer que foi todo o reinado, porque não foi mesmo todo o reinado. Mas se eram jovens, viveram o fim do reinado de Salomão. Ele vai se aconselhar com esses jovens. Seus colegas, o texto diz, seus companheiros. Aí, olha só, meus irmãos, verso 9. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai vos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhes falarás. Olha, escuta isso, meu irmão. Olha o conselho que ele recebe, que ele acolhe. Olha só, gente. Meu dedo mindinho é mais grosso do que os ombros de meu pai. Está pesado? Vai ficar é muito mais. Está pesado, eu vou esmagar vocês. De onde vêm os conselhos? Da sabedoria? Ou da popularidade dos amigos? Pois é. O que vai acontecer? A partir do verso 16, então eu não vou ler o que acontece. Isso faz com que o povo se levante e vá atrás de... Eu vou só ler o último verso, só aqui, ó, verso 20. O último não, vou ler o verso 20. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Somente a tribo de Judá. Meus irmãos, esse texto, ele me fez refletir a história do povo de Israel, ao longo da história. E vocês que são, sabe, estudiosos da Bíblia, a gente está sempre aqui estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, você não vai me encontrar um momento sequer, que o povo tenha sofrido, estando a infidelidade. Entenderam? Você não vai encontrar um momento que o povo tenha sido punido
por quem quer que seja, nem mesmo por nações inimigas, se esse povo estava em fidelidade a Deus. Isto só aconteceu quando o povo se posicionou infiel, quando o povo se prostituiu, quando o povo se revoltou contra a liderança. E aí, quando eu digo isso, meus irmãos, é porque eu quero reportar com vocês a história do povo de Deus. Eu não vou lá no Éden, não. Vamos no povo de Deus. Por isso que o povo viveu o Egito. Viveu o Egito, pela dureza do coração do povo. Viveu lá no Egito, e lá ficou 400 anos, não é isso? É mole, gente. Depois a gente aqui na divisão da tribo, teve 2 exílios, né? O da Síria, né? Que foram as 10 tribos que foram dominadas e até praticamente exterminadas, né? Praticamente exterminadas. Isso ali, olha só, vou dar alguns dados para vocês, só para vocês verem como isso é sério, gente. Como é sério. A nossa relação com Deus tem a ver com muito mais do que só a minha vida, a nossa casa, muito mais. Tá, nós estamos lá no Egito. Depois, aqui nessa história, e logo depois vai acontecer, aqui eu anotei ali pelos anos 722 antes de Cristo. Jerusalém, né, Babilônia, né, tomou Jerusalém no ano 560. Aí você tem quase mais de 200 anos de diferença. O que eu estou querendo mostrar com essa história para vocês? Olha só, foram 200 anos de diferença, 200 anos a mais de liberdade para Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Benjamim. Mas olha só, meus irmãos, aí, olha, 560 antes de Cristo. Tudo bem, depois vem, sabe o que? Vocês vão se lembrar? Roma domina todos os impérios, inclusive Jerusalém, Israel inteiro. Sabe quando isso? 63 antes de Cristo. Esse domínio vai até anos 70, quando Jerusalém é destruída, o templo é destruído. Eu estou tentando mostrar para vocês que são muitos episódios ao longo da história, por causa de dureza de coração, por causa de idolatria, por abandono à fidelidade. Meus irmãos, pasmem, porque depois ali do advento de Cristo, a perseguição, etc e tal, houve o que a gente, eles chamam da dispersão, né? Lembra? A gente já quando lê o livro de Atos, a gente já começa a perceber isso, né? E Israel perde a sua identidade, logo alguns anos depois ele perde a sua identidade enquanto nação. Perde a sua identidade. Israel é espalhado pelo mundo, gente, espalhado pelo mundo inteiro, Europa, até para o Brasil, tá? Até para o Brasil. Tem uma ramificação antiguérrima nas nossas terras brasileiras. Sabe até onde isso vai, gente? Até a Segunda Guerra Mundial. Quando vem aquela perseguição, antissemitismo. Sabe quando que isso, aspas, acaba, meus irmãos? 1948, não é isso? Eu anotei aqui, isso, 48. Só em 1948, que Israel volta para sua terra. Misericórdia. É muito tempo. É muita luta, é muita guerra, é muito sofrimento para um povo. Eu sempre digo assim, graças a Deus, nós temos assim um pé, né? Nós temos um dedo
em 1948, na volta de Israel para assumir seu território. Pastor, o que tem a ver com isso? Tem sim, eu quero terminar dizendo o seguinte: idolatria, desobediência, infidelidade são destruidoras. Idolatria, desobediência, infidelidade são destruidoras. Pode destruir um líder e seus liderados. Pode destruir um chefe de família e a sua família. Eu estou aqui citando, mas eu gostaria que vocês lembrassem, se vocês não conhecem exemplos de famílias que foram destruídas por causa de infidelidade, idolatria, desobediências. Eu conheço igrejas que acabaram, que foram detonadas por causa de pecado, idolatria, prostituição, etc, e etc. Ou vocês não conhecem? Meu Deus, eu conheço. Misericórdia. Nós temos a promessa. Nós temos o exemplo de Davi, homem segundo o coração de Deus. Era um homem normal como nós. Ele também se irava, ele também brigava, ele também ficava brabo, pecava. Sim, não estou dizendo aqui que Davi era santo. Não, nem nós somos. Só Jesus. Jesus não gostou nem de ser chamado de bom. Lembra disso? Mas o que eu estou querendo hoje trazer para vocês, e desculpe que o horário voa mesmo, né? É que nós temos algo precioso nas nossas mãos. Não vamos perder por nada. Nem por posição, nem por amigos. Cuidado, quem está te orientando? Quem está te dando direção? Cuidado, se eu olho para Salomão, a posição. E seu braço? Como é que é seu braço? E aí eu estou falando, sabe, Salomão, um homem que era para ser o rei, amoroso, pacificador, porque de fato foi, mas com o próprio povo, ele foi rígido, duro. Então, pense nessa ministração, pense em tudo isso, colocando você no centro dessa história. Seja misericordioso com aqueles que estão à sua volta. Tenha paciência com aqueles que estão à sua volta. Ouça a voz da sabedoria, a voz da experiência. Tome cuidado para que você não seja a causa da divisão. Mesmo tendo construído coisas lindas, e você, pela sua intransigência, sua cabeça dura, seu instinto, não seja você a causa da divisão do povo de Deus. E então não importa de que lado você vai ficar, porque se a gente for olhar aqui, o lado A e o lado B, o lado de Davi foi por Davi, porque por Salomão, dos ombros de Salomão era só a divisão. Lembra de Paulo? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não seja você a causa de divisão, não seja você aquele incapaz de perdoar, de retroagir, de negociar. Abaixe a sua cabeça. Pai, perdoa-nos, porque quantas das vezes, ó Pai, a nossa soberba, a nossa autossuficiência nos tem afastado, Senhor, da grande verdade da Tua palavra. Nos esquecemos que a nossa missão é amar, perdoar,
compartilhar, estender a mão, entregar a túnica, oferecer a outra face. Pai, não deixe que o sucesso da nossa vida pessoal, como o de Salomão, nos leve a achar que somos ou temos o direito disto ou daquilo. Ó Pai, guia nossos passos, a começar dos líderes da tua casa, Senhor, aos filhos dos nossos filhos. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê entendimento, que essa noite, essa palavra, Senhor, possa nos confrontar. E assim seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome, e assim seja para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém.